Olá, bem-vindo ao Sistema Ecorban, mais um vídeo. E neste vídeo falaremos sobre as tabelas de convênio, que são muito importantes para o sistema. Eu vou entrar aqui no menu Comissionamento, Tabelas de Convênios. Essas tabelas de convênio eu vou criar depois que eu criei propriamente os bancos, as operações, os produtos e as promotoras. Se eu tenho alguma promotora parceira, eu cadastro aqui. Por que que eu preciso desses cadastros inicialmente? Porque lá na tabela de convênio eu vou fazer a combinação destes cadastros. Então, vamos aqui, ó, tabelas de convênio. Aqui eu já tenho algumas, ó, o nome da tabela, são apenas nomes fictícios. O banco, se tem alguma promotora que está fazendo a intermediação, produto, operação, prazo e a vigência da tabela. Então, eu vou criar aqui uma nova tabela para vocês entenderem. Aqui eu vou vincular na tabela, por exemplo, o banco, uma promotora, um produto, a operação, e aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, tabela normal. Aqui eu tenho um intervalo de prazo, eu digo que essa tabela ela vale de, por exemplo, 70 a 72 vezes. O início dela eu posso colocar que é a partir do dia 26 de novembro e ela não tem data de encerramento, vou deixar aqui vazio. Temos um item aqui onde é possível eu determinar quantos por cento da minha produção essa tabela de convênio vai equivaler para o atingimento da meta. Então, essa tabela de convênio aqui, ela está configurada como 100%. Mas vamos imaginar que eu queira que essa tabela de convênio represente 80% do valor da proposta para considerar no atingimento da meta. Tá? Isso aqui é uma opção que algumas empresas utilizam e é bem interessante. Então, eu fiz aqui, ó, a combinação do banco, promotora, produto, operação. A promotora é opcional, então vamos imaginar que eu não queira trabalhar com a promotora. Vou deixar aqui o selecione sem escolher a promotora. Eu fiz esse vínculo, então quando o meu usuário for cadastrar uma proposta, ele só vai ter as opções que eu pré-determinei para ele. Ele não vai poder, por exemplo, cadastrar uma proposta para o Banco do Brasil para a operação Refim se eu não criei uma situação dessa. Você entendeu? Então, assim, aqui eu faço todas as combinações possíveis para que meu usuário digite aquilo que eu determinei que ele pode digitar. Porque senão, se ficar um cadastro solto, o teu usuário vai poder cadastrar qualquer operação para qualquer produto, para qualquer banco, para qualquer promotora. Vira uma bagunça isso. Então, a tabela de convênio, ela serve para isso. Algum administrativo ou você vai estar gerenciando essa tabela de convênio, tá? Pode até dar um pouquinho de trabalho no início, mas você cadastra apenas as tabelas que você trabalha, para que depois você tenha um retorno, um cadastro mais limpo, né? O pessoal não vai cadastrar qualquer coisa. Outra coisa interessante da tabela de convênio. Para cada tabela, você cria aqui, ó, recebimentos previstos da tabela. Então, eu coloco aqui que o meu recebimento é um recebimento empresa. Eu posso colocar qualquer nome aqui, tá? Eu posso determinar um nome do recebimento. Se eu não digitar esse nome, vai aparecer para mim nome e recebimento apenas. Para essa tabela de convênio, eu digo que eu recebo um valor em reais. Eu acho que é difícil ter, mas estou só dando de exemplo. Vamos imaginar que eu receba R$ 100 por essa proposta e mais 5% do valor do contrato. E qual o valor que eu vou me basear? Aí eu seleciono aqui, ó, é o valor financiado, dívida liberada ou da parcela. Então eu vou colocar que é do valor liberado. Apesar de que a proposta nova aqui, ó, posso colocar um valor financiado, né? Então, qual que é a realidade hoje? Hoje a realidade, por exemplo, eu digito aqui, eu vou receber 10%, tá? 10%. E o valor eu deixo zerado por enquanto. Mas eu posso ter a opção de utilizar o valor se eu quiser também. Repasse. Para essa tabela de convênio, eu posso criar várias faixas de repasse. E essas faixas de repasse, eu posso criar, por exemplo, vendedor, pastinha e parceiro. Então, não significa que eu vou comissionar os três de uma vez. Aqui são opções. Então, por exemplo, aqui eu vou determinar que se a proposta for do tipo vendedor, eu vou comissionar 1%. Se for um pastinha, eu vou colocar aqui 3%.
E se for um parceiro, eu vou colocar 5%. Então, essas faixas de repasse, elas me dão a possibilidade de, para cada proposta, eu ter uma regra de comissão daquilo que eu recebo e opções para eu repassar também para o meu vendedor. Então, isso é bem legal porque você determina essas regras no início, pode até dar um pouquinho de trabalho, mas depois fica fácil, o cálculo está pronto desse comissionamento. Então, você pode configurar aqui. Caso você tenha mais do que um recebimento, é só clicar nesse botão aqui, ó. Ele vai abrir uma nova tela aqui embaixo com os mesmos itens dessa tabela aqui anterior, dessa tela aqui. Então, eu posso também criar aqui mais dois tipos, três tipos de repasse e também um novo recebimento. Para cada recebimento, eu posso criar várias opções de repasse. Então, a tabela de convênio é interessante por isso. Você cria essas tabelas de convênio para que depois elas sejam selecionadas aqui, ó, menu clientes, propostas, novo. Quando eu clico em novo e eu coloco a data aqui, ó, eu já vou estar selecionando todas as lojas que eu vinculei nessa data, né, que estão habilitadas a trabalhar nessa data, vendedores que estão habilitados nessa data, e aqui começa ó, os bancos a partir da tabela de convênio. Então, não vai ser qualquer banco, qualquer promotor que o usuário vai selecionar, tá vendo aqui, ó? Se eu não tiver uma tabela de convênio cadastrada para essa promotor e banco, não vai me dar a opção do produto. Então, eu tenho que selecionar somente aquilo que foi configurado na tabela de convênio. Então, aqui eu tenho informações fictícias apenas de exemplo, tá? Isso aqui é um cadastro de uma proposta. Então, é isso. A tabela de convênio depois nós temos opções de filtrar por banco, por promotora, produto, operação e o status dela. O status é se a tabela é ativa ou são tabelas inativas que eu quero filtrar. Tá ok? Muito interessante, espero que ajude vocês nesse vídeo. Até o momento é isso. Um grande abraço e até mais.